Sabe, o que é que uma tragédia grega antiga tem em comum com aquela série que a gente não consegue parar de assistir? Pode parecer que nada, né? Mas, há mais de 2000 anos, o filósofo Aristóteles deu uma resposta que é, ao mesmo tempo, simples e genial. Uma ideia que, no fundo, explica a natureza de toda e qualquer história que já contamos. E tudo começa com essa frase aqui. Para Aristóteles não importava a forma. Um poema épico, uma peça de teatro, uma comédia. Tudo, na sua essência, era um ato de imitação. Uma representação da vida e, principalmente, das ações das pessoas. O termo grego que ele usou para essa ideia é mimese. É uma palavra que significa basicamente imitação ou representação. E essa era a lente que Aristóteles usava para analisar toda forma de arte. Para ele, a mimese era o ponto de partida de tudo. Ok, mas aí surge uma questão. Se toda arte é imitação, como é que a gente consegue diferenciar uma da outra? Bom, Aristóteles pensou nisso e dividiu a resposta em 3 partes. A primeira delas são os meios, ou seja, as ferramentas que cada tipo de arte usa para fazer essa imitação. E essas ferramentas podem ser bem diferentes. Pensa só, a dança, por exemplo, imita usando basicamente o ritmo do corpo. Já uma epopeia, como a Odisseia, por exemplo, usa a linguagem, especificamente em verso. Agora, a tragédia. A tragédia é mais complexa. Ela mistura tudo, ritmo, linguagem e até harmonia musical para criar aquele impacto todo. A segunda distinção que ele faz é sobre os objetos da imitação. Se a arte está imitando as ações humanas, a grande pergunta é como essas pessoas são mostradas. E aqui, as abordagens podem ser completamente opostas. E essa diferença é fascinante. A tragédia, por exemplo, tende a engrandecer seus personagens. Ela mostra pessoas mais nobres, mais heróicas, ou seja, melhores do que a gente costuma ver no dia a dia. Já a comédia faz exatamente o contrário. Ela joga um holofote nas nossas falhas, nos nossos defeitos, e retrata as pessoas como piores do que são na realidade. É daí que vem o humor. Certo, então já vimos as ferramentas e os personagens. A terceira e última parte da análise de Aristóteles é o modo da imitação. Ou seja, de que maneira a história é apresentada para a gente. Basicamente, existem 2 modos principais. O primeiro é o narrativo, típico da epopeia, onde tem um poeta, um contador de histórias, narrando os acontecimentos. O outro modo é a ação direta, que a gente vê no drama, no teatro. Lá, não tem ninguém contando a história. A gente assiste os personagens agindo e falando por conta própria, ali, na nossa frente. Bom, até agora a gente entendeu a classificação. O como a arte imita a realidade. Mas Aristóteles foi ainda mais fundo. Ele se perguntou, mas por quê? Qual é a origem disso tudo? Por que nós, seres humanos, temos essa necessidade tão forte de criar e consumir histórias? A resposta dele é incrível. Ele chegou à conclusão de que a origem de toda forma de arte, ou de poesia como ele chamava, vem de 2 causas supernaturais que fazem parte da nossa natureza humana. A primeira causa é o nosso instinto de imitar. É assim que a gente aprende desde criança, né? Imitando os outros, o mundo à nossa volta. E a segunda causa é o prazer que a gente sente ao ver essas imitações. É uma alegria quase que universal reconhecer algo da vida real numa pintura, num filme, mesmo que a coisa representada seja, na realidade, até meio desagradável. E isso leva a gente à grande sacada de Aristóteles. A arte não é uma coisa superficial, não é só entretenimento para passar o tempo. Ela é, na verdade, uma ferramenta fundamental de aprendizado. É uma das maneiras mais essenciais que a gente tem para entender o mundo e a nós mesmos. O que nos deixa com uma pergunta final, que era importante lá na Grécia Antiga e talvez seja ainda mais hoje. Se a arte funciona como um espelho das ações humanas, o que será que os filmes, as séries, as músicas que a gente consome hoje em dia, o que será que elas revelam sobre quem nós somos?